Fala galera, beleza? Hoje nós vamos dar sequência aí na aula de resistores para finalizar essa etapa das videoaulas, tá certo? Tô com um circuito aqui, com um desenho dele aqui também para a gente fazer alguns cálculos, fazer o dimensionamento dessa malha. Como eu prometi na aula anterior, nós vamos fazer a análise de um circuito misto, né? Onde nós temos um circuito com resistores em série, em paralelo, série e paralelo. Nós vamos fazer essa análise colocando tensão contínua com a fonte ajustável. Nós vamos fazer as aferições com o multímetro, com o osciloscópio. Nós vamos usar o gerador de funções para colocar uma onda senoidal com uma frequência aqui, para a gente poder visualizar no osciloscópio, no multímetro, fazer algumas observações. E eu vou fazer também no simulador essa mesma análise com defeito, para a gente poder também ter essa noção de como descobrir o defeito no circuito. Te interessa esse assunto? Você já sabe. Vem comigo. Bom pessoal, nós vamos começar a análise colocando uma tensão contínua. Eu estou usando a fonte de bancada aqui ajustável. Ela está numa tensão de 30 volts, tá certo? Ela está alimentando esse circuito que eu montei aqui de resistores. São resistores de valores aleatórios, então nós temos vários valores de resistores aqui nesse circuito. Positivo da fonte aqui, negativo da fonte aqui. Minha ponta do multímetro preta vai ficar no ponto de referência zero, como eu expliquei em outras aulas, ok? Então todas as tensões que a gente for fazer aferição, a gente vai ter como referência o ponto zero, que está ligado no negativo da fonte. Aqui eu coloquei no papel esse circuito para a gente poder fazer, antes de fazer as aferições com o multímetro, nós vamos dimensionar isso aqui no papel. Nós temos aqui, em primeiro lugar, que determinar o que está em série e o que está em paralelo nesse circuito. Então nós temos aqui esse resistor que está ligado em série na fonte, com essa malha que tem resistores ligados em paralelo, continuando aqui em série, outra malha com resistores em paralelo e aqui chegando até o negativo da fonte com um resistor em série. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar essa malha com resistores em paralelo e essa malha com resistores em paralelo num único resistor em série, porque aí nosso circuito vai ficar totalmente em série e aí fica muito mais fácil de determinar as quedas de tensões, ok? Aqui nós temos o R3 de valor de 10K e o R2 de valor de 220 ohms. Eu já ensinei na videoaula anterior como calcular resistência equivalente. Eu vou dar outra dica aqui nessa aula prática. Quando nós temos dois resistores com valores muito distantes um do outro, ou seja, 10.000 ohms para 220 ohms, esse aqui é muito maior do que esse. Nós já sabemos que nessa malha em paralelo, o valor do resistor equivalente é menor do que o menor valor do resistor. Então aqui, sem fazer cálculo nenhum, eu já vou afirmar para vocês que o resistor equivalente aqui vai ser um pouquinho menor que esse 220 ohms, porque a gente tem um resistor em paralelo de um tamanho muito maior. Então eu vou determinar aqui nesse circuito que esse resistor aqui vale mais ou menos 218 ohms, muito perto dos 220. E depois nós vamos fazer a medição na prática e a gente vai saber exatamente o valor da queda de tensão. Aqui a mesma coisa, nós temos um de 180 ohms e um de 272.000 ohms, a diferença aqui é muito maior. Ou seja, o resistor equivalente aqui vai ser bem perto de 180 ohms, porque a diferença aqui é muito grande. Então aqui eu vou dizer que ele vale 179 ohms, ok? E aí a gente vai transformar esse circuito da seguinte maneira. Bom pessoal, agora que a gente já está com o circuito totalmente em série, vamos determinar aqui o valor dos menores resistores até os maiores, como também expliquei na aula anterior, ok? Então, o menor resistor aqui é esse 179, ok? Vale 1. Esse de 218, 220 é um pouco maior que 179, vamos dizer aqui que ele vale 1.2, ok? Aí nós temos os valores de 1K. 1K para 179, pouco mais de 5 vezes. Se fosse 200 ohms, seria 5 vezes maior. Vamos deixar ele como 5 vezes mesmo.
E aí 10K, né? A gente tem 1K que vale 5 vezes, 10K vale 50 vezes. Feito isso, nós vamos fazer a somatória disso aqui. 50 mais 50, 100. 5 mais 5, 10, 110. 111, 112, 113,4, ok? 113,4 é a nossa somatória aqui das proporções. A gente vai dividir os 30 volts da fonte por os 113,4. Isso vai dar aproximadamente 0,26 volts em cada valor de 1 que a gente tem. Então, vamos fazer aqui a lógica. Aqui a gente começa com 30 volts. Se aqui a gente tem 5 vezes o 0,26 vai dar aproximadamente uma queda de 1,3 volts, né? 1,3 volts. Então, 30 menos 1,3 a gente vai ter 28,7 aqui. Nesse ponto aqui, 28,7. Aqui a gente vai ter uma queda de 1,2. A queda é 0,26, vamos dizer que 0,3 então a queda. 0,3, 28,7 para menos 0,3, 28,4. Então nesse ponto aqui a gente vai ter 28,4. Aqui a gente vai ter uma queda de mais 0,3, 28,4 menos 0,3, 28,1. Ok? Aqui a gente vai ter uma queda de 50 vezes o 0,26. Se fosse 100 vezes, daria 26 volts. Dividido pela metade, né? 50 vezes, 13 volts. Então, 13 menos 28,1, a gente vai ter uma tensão aqui aproximada de 15,1. Ok? Aqui a gente vai ter uma queda também de 5 vezes. Dá 1,3 de queda, 15 menos 1,3, a gente vai ter 13,8. Aqui a gente tem apenas uma vez, que é 0,26, então 13,8 menos 0, vamos dizer 0,3, né? 13,5 aqui. E aí sobrou 13,5 para 0, que vai ter uma queda aqui. Na verdade, aqui deveria ter uma queda de 13, mas está 13,5. Tem uma diferença pequena, né, de meio volt aqui, que está fora da desproporção. Mas meio volt, com essa quantidade de resistores, não vai fazer muita diferença na nossa análise prática. Agora a gente vai fazer o quê? Medir com o multímetro para saber se a gente está certo ou está errado nos nossos cálculos. Então eu tenho aqui, ó, a entrada da fonte, vamos medir, 30 volts. Passando por esse resistor, a gente tem que ter 28,7 pela teoria. Ok, nossa teoria está certa, 28,7. Nesse ponto, 28,4. 28,4. Nesse outro ponto, 28,1. 28,1. Nesse outro ponto, 15,1. 14,7. Aquele meio volt já está começando a aparecer. Então, de 15,1 que a gente deveria ter para 14,8, já tem 0,3 aí de diferença. Mas isso não é significativo a ponto de falar, ó, temos um defeito na malha. Aqui nós deveríamos ter 13,8. A gente tem 13,4 que já pega a diferença do anterior também. Aqui 13,5. A gente vai ter um pouco menos que isso, 13,2. Então vejam que na prática o que a gente fez aqui está acontecendo. A gente fez os cálculos de uma forma lógica, né? Foi muito rápido através das proporções. Um circuito que tinha 9 resistores, 2 malhas de resistores em paralelo, a gente fez muito rápido. E através da lógica a gente já chegou em resultados muito parecidos com a prática. Então é isso que eu queria passar para vocês fazendo essas aferições. Agora a gente vai medir com o osciloscópio, para vocês verem a diferença do multímetro do osciloscópio, e a gente vai também colocar uma onda senoidal aqui, com gerador de funções, para fazer as medições através dessa onda, ok? Bom pessoal, agora nós vamos fazer uma aferição colocando uma onda senoidal de 60 Hz, que é a frequência da rede que nós temos, com uma amplitude de 0 a 12 volts, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês o nosso gerador de funções. Aqui eu tenho a frequência, né, que foi dimensionada de 60 Hz. Eu tenho a amplitude da onda de 12 volts. E o offset começa em 6, que
eu quero que pegue do 0 até os 12 volts, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar ali no osciloscópio o que a gente vai estar medindo. Aqui eu estou pegando direto a tensão do gerador de funções. Então aqui no osciloscópio, ó, aqui é meu 0 volts, aqui é meu ponto de referência, ok? Cada divisão aqui tem 2 volts, ó, que eu dimensionei 2 volts aqui no osciloscópio, cada divisão dessa. Então eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então eu tenho de 0 a 12 volts um pico numa frequência de 60 Hz. Ou seja, 60 vezes por segundo eu tenho essa forma de onda. Ok? Num circuito de resistores puramente resistivo, as quedas de tensões que a gente tem vai se transformar na amplitude, na redução da amplitude da onda. Então eu vou medir aqui os outros resistores para vocês verem a diferença. Aqui, como ainda está uma queda de tensão de 1,3 volts, veja que a amplitude da forma de onda ela baixou um pouco. Ó. Vou pegar esse ponto aqui, que aqui já tem uma redução maior do que aquele resistor, e vamos medir aqui, ó, a amplitude da forma de onda agora. 2, 4, 6, né? Então eu tenho 2, 4, 6. Eu já tenho metade da amplitude da forma de onda aqui. Em circuitos puramente resistivos, a gente só tem uma diminuição em relação à proporção das tensões que a gente fez aí nos resistores, isso traduzido na forma de onda menor também, ok? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver isso no simulador, né? Eu quis mostrar aqui as ferramentas, o circuito na prática, para vocês verem que o que a gente estuda na teoria funciona na prática mesmo. E também para aqueles que não têm familiaridade, né? Para poder estar vendo o circuito, poder estar vendo o ferramental. Eu acho isso muito bacana. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês bem rapidamente o seguinte. O objetivo, como nós vimos na prática mesmo, de uma associação mista, né, que nós temos resistores em série e em paralelo, é transformar as malhas com resistores em paralelo em série, para a gente poder fazer o dimensionamento das quedas de tensões. E se a gente também quiser saber a corrente que circula no circuito, então aqui nessa malha que eu tenho 2 resistores aqui em paralelo e aqui também 2 resistores em paralelo, o objetivo muito simples é transformá-los em um único resistor equivalente em série no circuito, ok? Isso a gente já viu na prática, eu estou mostrando aqui para vocês também. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a simulação aqui de um circuito misto. Nós temos uma fonte aqui de 12 volts, tá certo? Lado positivo com 12 e lado negativo com 0. Nós temos uma malha com 2 resistores em paralelo aqui, um outro resistor em série, com uma outra malha com 2 resistores em paralelo, ok? Aqui eu já coloquei as tensões de cada parte do circuito para depois a gente comparar com o resistor equivalente. Nosso objetivo aqui, como foi falado, é transformar essas malhas com resistores em paralelo num único resistor equivalente, porque aí a gente consegue calcular a queda de tensão nele, ok? Então, relembrando aqui a aula passada, nós temos aqui um resistor de 5K e um resistor de 1K. Então, nós vamos declarar que esse aqui vale 1 e esse aqui vale 5. Logo, nós temos 6, né? O valor de 6 aí da proporção. Pega o valor do maior resistor, 5.000, divide pelo valor da soma das proporções, que é 6, e a gente acha aqui um valor de 833 ohms, ok? Então, no lugar dessa malha, nós vamos ter aqui um resistor de 833 ohms. Na malha de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem 1 para 1K e 3 para 3K. Então, a gente tem a somatória de 4, né? A porção aqui é 4. Nós vamos dividir 3.000 por 4, que vai dar 750. Então, a gente vai ter aqui um resistor de 833 ohms e um resistor de 750 ohms. Veja que nós temos aqui uma queda de tensão nesse resistor e nessa malha aqui de resistores em paralelo e nessa malha de resistores em paralelo. Então, essa tensão que está aqui já é a queda de tensão como se aqui fosse um resistor de 833 ohms e aqui um de 750 ohms. Então, a gente vai ter um valor de tensão aqui de 8,1 e 3,5. Eu já montei o outro circuito aqui, ó, com os valores desses resistores, ok? Então aqui, ó, 833 está mesmo o valor da tensão do circuito passado. E 3,5 também. Aqui a gente consegue enxergar que um resistor de 833 ohms
equivale ao paralelo de 5K com 1K. E um resistor de 750 ohms equivale a um paralelo de 3K com 1K. Aqui nós temos um circuito montado também, da mesma maneira que a gente viu até agora. Vamos retirar esse resistor aqui de 1K dessa malha paralela. Quero que vocês prestem atenção aqui na tensão. Ó. Aqui está 8,1. Se eu retiro o resistor, a tensão aqui cai para 3,1. Por quê? A queda de tensão aqui agora é só proporcional ao valor de 5K. Esses dois resistores aqui, eles têm uma resistência equivalente de 833. Só que se esse aqui abrir, por exemplo, a gente vai ter uma queda muito maior, porque 5K é muito maior do que 833. Então, a gente vai ter uma tensão aqui muito menor e aqui também, porque a maior queda de tensão está aqui agora. Tá certo? Então, através da proporção que a gente tem aqui, depois de ter feito os cálculos, a gente, com essas medições, a gente pode determinar que o circuito que está com problema é esse aqui, porque a queda de tensão que deveria aqui ser de 3,9 volts, como a gente viu no circuito anterior, agora ela está sendo aqui praticamente de 8,9 volts, né? 8,9 volts numa malha em paralelo aqui que dá 833 ohms, está caindo uma tensão aqui muito maior do que aqui, por exemplo. Então aqui tem um resistor de 1K. Eu estou tendo uma queda de tensão agora de 2,8 volts. Então eu tenho 2,8 volts de uma queda de tensão no resistor de 1K e aqui eu tenho 8,9 volts. Então eu já sei que essa malha aqui está muito maior do que essa. Algo de errado aqui nesses resistores aconteceram. Vamos agora alterar esse valor de 1K para 5K. Digamos que esse resistor aqui ele alterou o valor. Então, vamos voltar ali no circuito. Agora ele está valendo aqui, ó, 4,9. Também está bem diferente daquilo que a gente viu no circuito anterior, né? Por quê? Porque dois resistores de 5K em paralelo, ele equivale a um resistor de 2,5K, né? Que é muito maior do que o resistor de 833, que deveria ser o equivalente. Então, veja que quando tem abre algum resistor ou quando tem alguma alteração de algum resistor no circuito, a gente vai conseguir descobrir o defeito pelas quedas de tensões. E aí, como que a gente vai saber em qual resistor está o problema? Se eu meço aqui e meço aqui, eu tenho aqui as quedas de tensões em cada resistor. Então, vamos fazer aqui a analogia do seguinte. Aqui eu tenho um resistor de 1K, está caindo quanto? 2 volts para 4,9, 2,8 volts. Aqui eu tenho um resistor de 5K e 1K originalmente, né? Então eu já sei que é 833 ohms. Aqui eu deveria ter uma queda menor do que aqui, porque aqui é um resistor de valor menor. Logo, minha queda aqui está de aproximadamente 7,1 volts. 7,1 volts para 2,8 é muito maior, então eu já sei que eu tenho um problema nessa malha aqui. É isso aí, gente. Bastante conteúdo nessa videoaula, espero que vocês tenham compreendido aí. E assim a gente finaliza essa parte de resistores, ok?